Olá, irmãos, a paz. Mensagem de hoje: Fé verdadeira, de George Miller. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Primeiro, o que é fé? Na forma mais simples em que sou capaz de expressar isso, eu respondo: a fé é a certeza de que aquilo que Deus disse em sua palavra é verdade e que Deus agirá de acordo com o que Ele disse em sua palavra. Esta certeza, essa confiança na palavra de Deus é a fé. Impressões não devem ser consideradas em relação à fé. Impressões não têm nenhuma coisa nem outra a ver com a fé. A fé tem a ver com a palavra de Deus e não são impressões, fortes ou fracas, que farão qualquer diferença. O objetivo de nossa fé é a palavra escrita e não nós mesmos ou nossas impressões. As probabilidades não devem ser levadas em conta. Muitas pessoas estão dispostas a acreditar em relação a essas coisas que parecem prováveis para elas. A fé não tem nada a ver com probabilidades. O domínio da fé começa onde as probabilidades cessam e aquilo que se vê e sente falham. Um grande número de filhos de Deus estão abatidos e lamentam sua falta de fé. Eles escrevem para mim e dizem que eles não têm impressões, nenhum sentimento, que não veem nenhuma probabilidade de que as coisas que desejam venham a acontecer. As aparências não devem ser levadas em conta. A questão é se Deus falou em sua palavra. Agora, amados amigos cristãos, vocês estão em grande necessidade de se perguntarem se têm o hábito de confiar assim, nos mais profundo de sua alma, no que Deus disse, e se vocês estão sendo sinceros na busca para descobrir se a coisa que vocês querem está de acordo com o que Ele disse em sua palavra. Segundo, como a fé pode ser aumentada? Deus se deleita em aumentar a fé de seus filhos. Nossa fé é fraca no início, é desenvolvida e fortalecida cada vez mais por nós. Nós devemos, ao invés de desejar nenhumas tribulações antes da vitória e nenhum exercício de paciência, ser desejosos de tomá-las das mãos de Deus como recursos. Eu digo e declaro isso deliberadamente. Os problemas, os obstáculos, as dificuldades e as vezes que vencemos são o próprio alimento da fé. Eu recebo cartas de muitos filhos amados de Deus que dizem: querido irmão Miller, eu estou escrevendo essa carta porque eu sou tão fraco na fé. Tão certamente como nós pedimos para ter a nossa fé fortalecida, nós devemos sentir uma disposição para tomar das mãos de Deus os meios para fortalecê-la. Devemos permitir que Ele nos ensine através das provações, problemas e lutos. É através das provações que a fé é exercida e se desenvolve mais e mais. Deus amoravelmente permite dificuldades para que Ele possa desenvolver sem cessar aquilo que Ele está disposto a fazer por nós. E para este fim, não devemos nos retirar se Ele nos concede tristeza e obstáculos, perdas e aflições. Antes, devemos recebê-los de suas mãos como evidência de seu amor e cuidado por nós, para que a nossa fé se desenvolva mais e mais, tendo em vista o nosso fortalecimento. A Igreja de Deus não é despertada a ver Deus como aquele belo e amorável ser que Ele é, e assim a sua bem-aventurança é pequena aos seus próprios olhos. Ó, amados irmãos e irmãs em Cristo, procurem aprender por si mesmos, pois não posso descrever para vocês a sua bem-aventurança. Nos momentos mais difíceis eu sou capaz de confiar nele, pois sei que ele é um ser belo, gentil, amável e, se for a vontade de Deus, nos colocar no forno, deixo fazê-lo,
pois por meio disso podemos nos familiarizar com Ele, de maneira que Ele se revela e podemos conhecê-lo melhor. Cheguemos então à conclusão de que Deus é um ser amável e estejamos satisfeitos com Ele a ponto de dizer-lhe: Ele é meu Pai, que faça o que agradar-lhe. Quando eu comecei a consentir que Deus lidasse comigo, contando com Ele, tomando-o em Sua palavra e preparando-me há 50 anos atrás, simplesmente para confiar a Ele a mim mesmo, minha família, impostos, despesas de viagem e todas as outras necessidades, eu descansei nas promessas simples que eu encontrei no 6º capítulo de Mateus, versículo do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu acreditei na palavra e descansei nela e a pratiquei. Tomei a Deus em sua palavra. Eu era um estranho, um estrangeiro na Inglaterra. Eu conhecia 7 idiomas e poderia tê-los usado talvez como meios para conseguir algum emprego remunerado. Mas eu tinha me consagrado ao trabalho para o Senhor. Eu coloquei a minha confiança no que Deus prometeu, e Ele agiu de acordo com a sua palavra. Eu não tinha nada. Eu tive minhas provações, as minhas dificuldades e o meu bolso vazio. Mas eu tenho recebido doações de milhares de dólares, enquanto o trabalho estava sendo feito nesses 51 anos. Então, com relação ao meu trabalho pastoral, nos últimos 51 anos, tive grandes dificuldades, grandes provações e perplexidades. Sempre haverá dificuldades e provações, mas Deus tem me sustentado através de todas elas, me livrado muitas vezes e o trabalho tem continuado. Ora, isso não é como alguns têm dito, porque eu sou um homem de grande poder mental ou dotado de energia e perseverança. Estas não são as razões corretas. É porque eu confiei em Deus, porque eu tenho buscado a Deus, e Ele tem cuidado da instituição que, sob sua direção, tem 100 escolas, com professores e professoras e outros departamentos, os quais eu citei antes. Eu não carrego fardos, e agora, quando estou eu em meu 67º ano, eu tenho força física e vigor mental para o trabalho, tanto quanto eu era jovem na universidade, estudando e preparando orações em latim. Eu sou tão vigoroso quanto naquele momento. Como isso aconteceu? Porque no último meio século de trabalho eu tenho sido capaz, com a simplicidade de uma criança, de confiar em Deus. Eu tive minhas provações, mas eu me mantive apegado a Deus, e por isso eu tenho sido sustentado.
Não é apenas a permissão, mas um comando positivo que Ele dá para lançarmos nossos fardos sobre Ele. Façamos isso mesmo, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmos 55, 22. Dia após dia eu faço isso. Nesta manhã eu trouxe diante do Senhor 60 questões relacionadas com a igreja da qual eu sou pastor. E dia após dia eu faço isso. E ano após ano, nestes últimos 10, 30, 40 anos. Não fiquem, no entanto, à espera de obter plena fé de uma só vez. Todas as coisas, tais como me orgulho em pleno exercício de fé, essas coisas eu desaprovo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso e desejo que vocês entendam claramente que eu não acredito nisso. Todas essas coisas se dão de uma maneira natural. O pouco que eu consegui, eu não obtive tudo de uma vez. Tudo isso eu digo particularmente porque cartas vêm a mim cheias de perguntas daquela que buscam ter sua fé fortalecida. Comecem de novo, fazendo com que sua alma permaneça na palavra de Deus, e vocês terão um crescimento de sua fé à medida que vocês forem exercendo-a. Uma coisa a mais, alguns dizem, eu nunca vou ter o dom da fé que o Sr. Miller tem. Isso é um erro, é o maior erro. Não há uma partícula de verdade nisso. Minha fé é o mesmo tipo de fé que todos os filhos de Deus têm ou tiveram. É o mesmo tipo de fé que Simão Pedro tinha, e todos os cristãos podem obter esta mesma fé. Minha fé é a sua fé. Embora a minha fé possa ser maior pelo fato de que eu tenho sido um pouco mais desenvolvido pelos exercícios aos quais ela me submeteu, mas sua fé é precisamente a fé que eu exerço. Apenas em relação ao grau, a minha talvez seja mais fortemente exercida. Agora, meus amados irmãos e irmãs, comecem aos poucos. No começo eu era capaz de confiar no Senhor por $10, em seguida por $100, depois por $1.000, e agora com a maior facilidade eu poderia confiar nele por $1 milhão se houvesse ocasião. Mas primeiro eu deveria calmamente, com cuidado, deliberadamente examinar e ver se aquilo em que eu estava confiando era algo que está de acordo com as suas promessas feitas em sua palavra escrita. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós cooperando também com Ele. Amém.